Se o Espírito Santo é visto na Bíblia em figura de uma pomba, quais são as gaiolas que nós podemos colocar essa pomba? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi visto em forma corpórea de uma pomba e que ele precisa ter liberdade. Mas muitas vezes nós podemos tirar a liberdade do Espírito Santo no meio das nossas reuniões e até mesmo na nossa vida por completo, apagando o Espírito Santo do nosso meio. Eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Ninguém pode literalmente prender o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, no meio das nossas reuniões ou nas nossas vidas, nós podemos aprisionar ele no sentido de não deixar ele ter liberdade suficiente para agir nas nossas vidas ou no meio das nossas reuniões. E eu tenho separado aqui pelo menos 5 gaiolas que nós costumamos colocar o Espírito Santo e o que tem causado essa grande mornidão, muitas vezes, que nós vemos no povo de Deus e esta diferença discrepante de resultados da igreja da antiguidade para a igreja dos tempos atuais. E estas 5 gaiolas nós vamos ver no decorrer desses vídeos, mas só para você compreender, pensando na primeira gaiola, quando nós pensamos, por exemplo, quando nós vamos à igreja, ou melhor, nós vamos nos reunir com a igreja, porque a igreja somos nós. Então, quando nós vamos para aquele local onde nós vamos encontrar aqueles irmãos, nós vamos perceber que nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ver o mover do Espírito Santo, nós queremos que alguém fale as palavras de Deus movido pelo Espírito Santo. Mas o que vai acontecer se naquela, normalmente, 1 hora que nós tiramos para estar ali, em cada reunião, o que vai acontecer se, por exemplo, alguém começar a pedir um hino, por exemplo, simplesmente porque ele gosta daquela melodia? O que vai acontecer se na hora de exercer o ministério da palavra, alguém que não está cheio do Espírito Santo sobe correndo para pregar no púlpito, enquanto aquele que está cheio do Espírito Santo fica sentado, não tendo tempo assim nem forma de poder falar o que o Espírito Santo realmente queria que fosse falado naquele dia? O Espírito Santo fica preso, enjaulado, engaiolado, porque nós tiramos a liberdade que deveria ser do Espírito Santo e nós mesmos tomamos a frente do Espírito Santo. Então é neste sentido que nós vamos caminhar nos nossos vídeos, pensando em como nós não podemos tirar a liberdade do Espírito Santo, como nós não podemos fazer aquilo que pode interferir na ação do Espírito Santo nas nossas reuniões, nas igrejas, nas missões, nas nossas vidas, deixando esse espaço de liderança das reuniões, de guiar as reuniões para aquele que sempre fez e sempre fará com maestria, o Espírito Santo.